tudo bem? Estamos começando o nosso Sala de Visita aqui na TV Todo Dia. A Sala de Visita é aquela sala onde nós recebemos amigos, recebemos familiares, pessoas queridas, para tomar um café, para beber uma água, para falar das coisas da vida, para contar as novidades, né? Para saber quais são os planos futuros. E a nossa Sala de Visita nasceu exatamente com esse pensamento, com essa ideia, receber amigos, receber parceiros, companheiros, pessoas que têm muitas histórias para contar. E nós estamos recebendo hoje Denis Eduardo Andia, secretário nacional de Mobilidade Urbana, ex-prefeito de Santa Bárbara do Oeste, candidato a deputado federal, um dos mais votados aqui da nossa região, vai bater um papo conosco e ele tem muito papo e muita boa história para contar. Denis, obrigado por atender o nosso convite, obrigado por estar aqui na nossa sala. Vladimir, prazer todo meu, eu agradeço o convite, a oportunidade de bater um papo contigo aqui e que esse nosso bate-papo é levado aí para as pessoas, espero que a turma aí goste aí do que a gente vai falar. Com certeza vai gostar, né? A conversa com o Denis Andia, ela se estende, tem muito assunto para tratar. Como o nosso papo aqui é um pouco mais restrito, a gente vai sintetizar um pouco da história do Denis, que foi prefeito em Santa Bárbara do Oeste, azarão, né, naquela eleição, quem acabou sendo eleito prefeito, o primeiro prefeito reeleito na história de Santa Bárbara e agora é secretário nacional de Mobilidade Urbana. Mas eu queria, antes de entrar no seu trabalho como secretário, Denis, relembrar o seu trabalho como prefeito, né? Opa. Você foi eleito, você foi reeleito e é inegável o legado que você deixou para a cidade. A cidade que você pegou na sua primeira eleição lá em 2012 é muito diferente da cidade que nós estamos agora e quando você entregou, quando terminou o seu segundo mandato. Fale um pouco sobre esse legado, sobre esse seu trabalho feito como prefeito de Santa Bárbara. Olha, foi um trabalho de construção permanente, né? Santa Bárbara vinha de um longo período onde as disputas políticas elas se sobressaíam às pautas realmente necessárias que tinham ou teriam a capacidade de transformar a cidade do jeito que as pessoas sempre desejaram. Então foi, ao mesmo tempo, uma grande dificuldade pela situação que a cidade vivia naquele momento, a parte administrativa, financeira. A gente vinha de um ano de 2012 muito confuso. Era um turbilhão político na cidade, né? Exatamente, foi um ano muito difícil. Então, quando a gente assumiu em 2013, primeiro foi uma surpresa, como você mencionou, para muita gente, né? Então, não era uma candidatura a princípio que tinha qualquer obrigação de ser vitoriosa, mas pelo poder das ideias, eu acredito que a gente conseguiu colocar um vetor de desenvolvimento muito claro do que a gente gostaria de fazer para a cidade. E as pessoas entenderam isso. E acho que ao iniciar o nosso trabalho, essa grande dificuldade também se transformou numa grande oportunidade, né? Eu tive a oportunidade de, ao ser eleito da forma como foi, ou seja, sem qualquer amarração política, né? Tive a liberdade de montar uma equipe de trabalho sem amarras políticas, né? Então foi uma equipe... Sem vícios, sem necessidade de arranjos, né? Exatamente. Isso daí foi essencial, porque eu busquei as melhores pessoas que eu entendia que naquele momento estavam à disposição para trabalhar na vida pública, né? E foram convites feitos pontualmente, convites feitos com muito carinho às pessoas. Me lembro, inclusive, de cada um dos convites que eu fiz para cada um dos secretários. Me lembro da reação desses secretários, me lembro da emoção muitas vezes, porque para todos naquele momento a gente tinha uma certeza que a gente estava iniciando algo realmente novo para o município, e assim foi. Assim foi através de muito esforço, de trabalho, perseverança, porque não foram tempos difíceis, né? É importante ressaltar, lembrar que a gente teve um período de forte crise política e econômica em todo o país, né? 2015, 16, 17, 18. E mesmo com esse desafio ainda maior, a gente conseguiu colocar em prática
todos os pontos dos planos de governo. Então, o primeiro plano de governo, todo cumprido, 100%. Até um pouco mais do que a gente imaginava que pudesse fazer, Deus permitiu, alinhou que as coisas acontecessem e assim foi. E quando a gente foi para a reeleição, foi uma prestação de contas, na verdade, do primeiro mandato, sem pedir ao barbarense para que ele votasse pelo que nós fizemos, mas pelo que a gente ainda tinha para fazer. E aí a gente apresentou um outro conjunto de boas ideias que faziam sentido com aquelas já concretizadas, e isso daí acho que fez tudo acontecer. Quando você falou da palavra legado, né? Legado, eu poderia falar de obras em todas as áreas. Eu acho que na área da saúde, só para você ter uma ideia, mais da metade das UBS que a gente tem em Santa Bárbara hoje foram feitas nesse período de 8 anos. 17 das 29, 30 creches que o município tem foram feitas nesse período de 8 anos. E você, Denis, você disse, né, e eu acompanhei todo esse processo, você pegou a cidade numa situação extremamente complicada naquele momento, em todas as áreas, né? Não era uma área mais difícil, outra menos difícil. Então, eu acredito que você teve que, com a sua equipe, elencar prioridades, mas sem deixar de lado as outras questões que eram tão ou mais importantes. Acho que talvez essa tenha sido uma dificuldade também. Né? Fazer o prioritário, o basilar, que não era feito, e ainda buscar algo que a cidade não tinha, em termos de qualidade de vida. Né? Mas como eu estava falando da questão das obras, eu não acho que nada disso é o grande legado desse período. Acho que não são as obras da saúde, e foram muitas, falei das UBSs, mas os 2 pronto-socorros reestruturados, atendimento de urgência e emergência, que a gente nunca teve para o setor infantil, né, da pediatria, os 2 pronto-socorros passaram a ter, ampliações no próprio hospital, né, a Santa Casa, criamos diversas das alas lá, centro de especialidades novo, reestruturado, ampliado, um centro de exame diagnóstico com tomografia computadorizada, que a gente nunca sonhou em ter, enfim, foram diversas coisas na área da saúde. Pra ter uma ideia, Vladimir, poucas pessoas sabem, né? Mas ao encerrar 2020, a gente entregou a nossa saúde com certificação ISO 9000 em todas as unidades, todo o aparato estrutural da saúde com ISO 9001. Que atesta a qualidade no atendimento, A qualidade na estrutura para o atendimento. Então, isso aí foi um grande avanço. Na área da educação, a gente tinha um déficit grande de creches, né? De vagas de creche e de creches também, e que a gente, volto a dizer, foram 17 novas unidades, e geramos, nesse período de 8 anos, 3 mil, quase 3 mil vagas, 2.800 vagas de creche, que foi o grande avanço que permitiu zerar a fila, pelo menos até o final de 2020, zerar a fila de vaga de creche em Santa Bárbara do Oeste. Segurança pública, Santa Bárbara saiu de uma posição ali de intermediária, 250 no estado inteiro, e a gente encerrou como a cidade número 1 em segurança. Então, quando fala de segurança, educação, foi o maior IDEB da região, aliás, o maior IDEB da nossa cidade até hoje, 7,1, né? E fala de saúde, é o tripé da prioridade. Mas, ao mesmo tempo, a gente olhou para outras questões, né? 100% de esgoto tratado, que a cidade nunca teve, a gente começou com 50% e depois de 8 anos entregamos com 100%, aumento na capacidade de reservação de água, mobilidade urbana, que aliás foi o meu cartão de visita para ocupar a função que eu exerço hoje em Brasília. Enfim, a qualidade de vida, a cidade se reorganizou, as áreas de convívio, né, as áreas de lazer. Tem um parque, Denis, próximo à minha casa, que os meus filhos, eles são apaixonados por aquele parque, que é o Taene, né? Que foi entregue na sua administração, né? Um dos parques mais charmosos da cidade, uma parceria com o setor privado, que nos permitiu entregar uma área que se a gente olhasse 8 anos antes, né, Vladimir, a gente estaria falando ali de um breu, né, aquele trecho da Avenida Bandeirantes, né, que liga ali
o Cavalheiros até o 31 de março, era Não tinha nada. abandonado, escuro, ninguém tinha coragem de passar por ali. Hoje é um dos pontos mais visitado. valorizados da nossa cidade, o parque coroa tudo isso aí. Mas eu falo tudo isso aí, Vladimir, mas eu acho que o maior legado que eu vou sempre guardar, falando de moradia também, terminamos com uma favela. Você se lembra, tinha a favela do Zumbi dos Palmares, conseguimos fazer habitação, 1.320 moradias do Minha Casa Minha Vida, do Bosque das Árvores. Depois, esses apartamentos do CDHU que estão sendo entregues agora, começaram lá atrás também, uma iniciativa nova, nossa lá naquele período. Enfim, tudo isso aí é um conjunto daquilo que a gente esperava, até um pouco mais que a gente conseguiu fazer. Mas acho que o grande legado, eu guardo aqui um momento importante, né? Nessa questão de redes sociais, né? Eu, durante muito tempo, usei uma hashtag lá, que é feito com amor de barbarense. E muitas pessoas imaginam que eu tenha criado, ou alguém tenha criado da equipe. Não foi. Na verdade, foi uma pessoa, numa publicação qualquer nossa lá, que escreveu uma vez, escreveu 2, 3, e começou a escrever sempre. E outras pessoas começaram a engajar, porque esse é o sentimento que aflorou ao barbarense. Um sentimento de pertencimento, de orgulho da cidade, da autoestima resgatada, da autoestima realmente ampliada de uma forma como há muito tempo a gente não imaginava. Eu costumo dizer, Denis, que o barbarense ele voltou a ter orgulho de ser barbarense. Exato. Né? Então, nesse período. Eu acho que faz muito sentido tudo isso aí. Eu acho que esse foi o sentimento que acabou permeando esses 8 anos do nosso mandato e que ele simboliza tudo isso que eu falei e um pouco mais, acho que desse sentimento de gostar da cidade, de ter orgulho, como você falou, da cidade. Então, eu acho que esse é o legado, né? Eu acho que é resgatar algo. Eu sou um barbarense nascido em Santa Bárbara, criado em Santa Bárbara, e eu sei quantas foram as vezes, né, em momentos da nossa história, que a gente via tudo acontecer fora de Santa Bárbara e via pouca coisa acontecer dentro de Santa Bárbara. E hoje é uma cidade viva, vibrante, uma cidade com uma cena cultural que a gente não tinha e que foi criada ao longo desse período todo e que continua. Agora, enfim, é uma cidade que encontrou o seu melhor momento e eu tenho uma gratidão, primeiro a Deus, né, pela oportunidade de poder realizar esse trabalho e uma gratidão, sobretudo, também aos barbarenses que confiaram, como a gente estava falando, confiaram numa ideia que tinha tudo para não dar certo naquela eleição de 2012, mas acabou dando certo. Todo mundo acreditou e é isso que fez tudo acontecer, o engajamento das pessoas com o nosso trabalho. O Denis falou sobre as redes sociais, né? Em 2018, o Denis foi o segundo prefeito mais influente do país no Twitter, né? É o primeiro que fora de uma capital, o primeiro era o João Dória, prefeito então de São Paulo, e o Denis foi eleito o prefeito mais influente no Twitter no ano de 2018, segundo prefeito mais influente do país no Twitter, né, Denis? Então. Ô, Denis, depois desse trabalho como prefeito, agora você é secretário nacional de mobilidade urbana. Como é esse trabalho e o que você consegue levar da experiência que você teve como prefeito para esse trabalho na Secretaria Nacional? Olha, Vladimir, são funções muito diferentes, né? A política local, a gestão local, ela é uma gestão mais imediata, né? Que carece de resultados imediatos, ainda que se planejado ao longo de 8 anos, ainda assim fazem parte de uma visão de curto, no máximo médio prazo. Quando a gente fala da política nacional, é uma construção de políticas públicas que possam auxiliar os gestores locais ou a fazer um trabalho diferente nos seus municípios ou uma política pública que, de fato, chega aos brasileiros e melhora. Então, é uma visão de construção de longo prazo. Então, são diferentes no sentido do tempo, como as coisas acontecem na estruturação. É óbvio que a experiência de ter sido prefeito de uma cidade
importante como é Santa Bárbara do Oeste, uma cidade com 200 mil habitantes, importante dentro do nosso estado, importante dentro do contexto nacional, ela me auxiliou no sentido de levar a visão da ponta, a visão do prefeito, mas a visão também metropolitana, que eu tive a oportunidade de ser presidente da região metropolitana. Então, essa visão de ponta, como as coisas acontecem aqui, é uma visão que muitas vezes em Brasília não se tem. E o inverso é válido também. A gente enxerga Brasília muito longe, e Brasília enxerga muitas vezes as cidades muito longe. Eu acho que isso aí tem ajudado muito a aproximar, pelo menos dentro do Ministério das Cidades, dentro da nossa secretaria, essa visão de proximidade, ela passou a ser uma constante dentro do nosso trabalho. Então, eu acho que isso aí é o que eu levo de melhor dessa experiência toda. Saber como as coisas funcionam no dia a dia de uma cidade, no dia a dia das pessoas, porque quando você é prefeito, você trabalha para o dia a dia das pessoas onde você também mora. Né? Numa cidade ainda como Santa Bárbara do Oeste, Americana, Nova Odessa, a gente encontra as pessoas na padaria, encontra as pessoas no supermercado, na farmácia, andando para a rua. Aí. São as pessoas para quem a gente sabe que está trabalhando. Eu acho que levar essa visão próxima das pessoas para Brasília é algo que não se tem de uma forma tão comum lá. E eu acho que auxiliou muito o desenvolvimento, sobretudo nessa área de mobilidade urbana, que diz respeito ao dia a dia das pessoas, né? Como elas se deslocam e chegam ao trabalho, aos serviços públicos e tudo mais. Legal, olha, o tempo está passando rápido demais, né? A gente só foi a primeira parte dessa entrevista, dessa prosa aqui com o nosso convidado Denis Zandi, que hoje está nos visitando. Nossa sala de visita está aqui com o ex-prefeito de Santa Bárbara do Oeste e atual secretário nacional de mobilidade urbana. A gente vai para um intervalo muito rápido, mas todo mundo quer saber, creio que todo mundo pergunta ao Denis, né? E o futuro político do Denis, né? Vai ser candidato a deputado? Pensa em voltar a ser prefeito de Santa Bárbara do Oeste? Daqui a pouco ele vai responder para a gente. Intervalo, a gente volta já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Olá, querido povo de Deus. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Nós temos um encontro marcado de segunda a sábado, das 10 às 11 da manhã, no programa Experiência de Deus. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Segunda, 11h15 da manhã, tem Diálogos. O apresentador Anderson Junque recebe personalidades da cultura e educação, sempre com assuntos relevantes e de muito aprendizado. Diálogos, segunda, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus, conectando você ao mundo. O melhor endereço para você ficar bem informado: tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Estamos de volta, né, com o nosso secretário nacional de mobilidade urbana, mas antes de tudo um amigo aqui da TV Todo Dia, um amigo da nossa região, né, Santa Bárbara, Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia. A gente vê o Denis aí conversando, transitando muito bem em todas essas cidades.
Denis, a grande pergunta, você foi candidato a deputado federal na última eleição, foi muito bem votado, ficou como suplente de deputado Sim. federal, e sempre tem aquela expectativa também do morador de Santa Bárbara do Oeste, se um dia o Denis vai voltar a ser prefeito de Santa Bárbara. São duas coisas totalmente diferentes, duas eleições totalmente diferentes. O que o Denis pensa em termos de futuro político? Vai ser deputado, né, candidato a deputado novamente, está pavimentando um possível retorno à prefeitura? Entrega para a gente aí, Denis, em primeira mão. É pergunta difícil de responder, né, Vladimir? Mas sem evadir da resposta correta e justa, como eu sempre busco e dou. Essa pergunta de voltar a ser prefeito da cidade... Quantas vezes você responde numa semana essa pergunta? Muitas vezes. Eu imagino. Quando eu estou aqui em Santa Bárbara, faço questão de voltar todas as semanas. Eu fico em Brasília, né, de segunda a quinta-feira. Sextas-feiras eu estou sempre aqui. Final de semana eu estou sempre aqui. E todas as vezes que eu vou em algum lugar, essa pergunta é a pergunta que todo mundo faz. Aliás, travestida muitas vezes de um incentivo, nem é muitas vezes uma pergunta. As pessoas falam, pô, você devia voltar, tal. Então, é algo... primeiro, eu não renego, né? Eu não refuto essa possibilidade nunca, porque entendo que ser prefeito da sua cidade, da cidade que você nasceu, que você cresceu, ainda mais com um lastro de trabalho já constituído, né, ao longo desse tempo, ela é a maior honra que você tem na vida pública. Eu acho que deve ser muito legal ser governador, presidente da República, que são funções executivas, né? Mas, como eu falava no bloco anterior, o prefeito ele trabalha para as pessoas que ele conhece, ele resolve os problemas da cidade onde ele vive, né? É uma pegada diferente. Então, isso aí vai sempre ser uma honra muito grande e sempre vai ser uma ideia próxima, né? Agora, tudo tem um momento, tudo tem uma razão, tudo tem um sentido. Ser candidato nunca é uma ideia, pelo menos eu considero assim, nunca é uma ideia pessoal. Particular. Não é particular, não é uma decisão individual. É uma decisão que você toma com a cidade, com as pessoas, né? Ainda mais com a responsabilidade de quem já exerceu essa função, como é o meu caso. Então, é algo que a gente vai sempre pensar juntos, né? Mas, mais próximo, ano que vem? Mas o ano que vem eu entendo, Vladimir, que é o caminho natural da jornada que a gente já construiu até aqui. Né? Foram 8 anos como prefeito, eu entendo que foi um ciclo muito bem concluído. Né? Volto a dizer, a gente teve a oportunidade de fazer mais do que eu esperava fazer. Então foi um ciclo que permitiu, inclusive... promover a sequência do trabalho que hoje é feito pelo atual prefeito. E que, enfim, depois dessa etapa, buscar representar a nossa região, Santa Bárbara do Oeste também, com certeza, mas representar a nossa região talvez é o passo, né, natural nessa caminhada. Foi o que eu busquei fazer em 2022, por muito pouco eu não entro direto, estou como suplente. Existe a possibilidade, inclusive, com certeza absoluta, essa é algo que faz parte dessa pauta, dessa caminhada daqui até o ano que vem. Mas também eu entendo que Deus escreve certo por linhas certas. Por linhas certas, exatamente. E Ele permitiu um caminho que eu não imaginava para a minha vida pública. Né, exercer uma função dentro do Executivo Federal, poder entender como é que funciona uma tarefa de conduzir políticas públicas nacionais, numa área que eu sempre gostei muito e é uma área cada vez mais necessária dos cuidados de todas as esferas, municipal, estadual, federal, e que tem me dado um grande aprendizado e que só traz novos predicados para eu poder exercer as funções públicas que vierem para a minha vida com mais qualidade ainda. Seja prefeito, eventualmente em algum momento, mas seja como deputado federal. Hoje eu sei como funciona
a estrutura executiva lá em Brasília, coisa que nem todos os deputados sabem como funciona, e ao mesmo tempo é inevitável o conhecimento que eu passo a ter do funcionamento da estrutura legislativa, porque o nosso trabalho se entrelaça com isso. Ontem mesmo, eu tive numa audiência no Congresso, na Câmara dos Deputados, para defender a política pública de mobilidade urbana, um novo marco legal, que é um passo transformador para o Brasil inteiro, vai guinar, né, a qualidade do transporte público, se aprovado. Fui lá para defender isso aí, junto aos deputados da Casa. Enfim, é uma bagagem que me permite dizer que Deus escolheu o caminho correto, né, me preparar para buscar, se a oportunidade eu tiver essa honra, de ser um deputado ainda mais bem preparado para exercer funções com visão nacional, mas também saber o caminho dessa interlocução dos recursos tão aguardados, né, de Brasília para cá, que é o que eu tenho feito, inclusive, e essa função que eu exerço hoje dentro do Ministério das Cidades me permite trazer recursos num volume talvez até maior do que eu pudesse trazer como deputado, né? Só para um en passant aí disso tudo, habitações, praticamente todas as cidades da nossa região estão recebendo Minha Casa Minha Vida por interlocução que eu faço dentro do Ministério das Cidades. Obras de saneamento, água e esgoto para várias cidades da nossa região. Obras de infraestrutura viária, que é a minha pasta específica, né? Asfaltamento, pavimentação, recapeamento também, muitos recursos para a nossa região. Então, eu tenho a oportunidade de fazer interlocução para unidades de saúde, unidades de educação, enfim, tudo o que é possível. Hoje eu conheço os caminhos ainda melhor do que eu conhecia como da minha época de prefeito. Eu acho que isso tudo serve para aprender, a gente absorver e trazer como qualificação para poder exercer um eventual mandato ainda melhor para as pessoas. Você ganhou 4 anos de experiência, né, Denis? Da última eleição para essa, né? Exatamente. E eu só tenho a agradecer... Você já era capacitado lá, ganhou 4 anos a mais agora. E eu só tenho a agradecer, Vladimir, porque a votação que a gente recebeu foi muito expressiva, muito expressiva. Eu tenho a obrigação de ressaltar Santa Bárbara do Oeste e Americana, que me deram votações assim emblemáticas, né? Santa Bárbara do Oeste foram 51% dos votos para uma eleição para deputado. Né? Seria eleito prefeito. Exato. E aqui em Americana, por pouco não fui o mais votado aqui, né? Então, para alguém que é da cidade vizinha, eu só tenho a agradecer as pessoas. E assim, o que eu tenho feito nesse tempo todo, dentro dessa oportunidade que a vida me apresentou, é honrar essa confiança das pessoas, né? Aprender para poder fazer mais e melhor com as oportunidades que a vida me trouxer pela frente. Denis, a gente está encaminhando para o final, queria que você deixasse uma mensagem. Passou rápido, hein? Passou muito rápido, né? Caramba! Vamos pedir para o seu Carona aumentar um pouco o tempo aqui da nossa sala de visita. Queria que você deixasse uma mensagem aí para a população, não só de Santa Bárbara, você foi prefeito de Santa Bárbara, mas hoje é um secretário nacional de todo um país e, inclusive, aqui da nossa região do estado de São Paulo. Então, você fala para o barbarense, mas fala também para o americanense, para toda essa comunidade do estado de São Paulo. Deixa uma mensagem, por favor, Denis. Caramba, olha, dizer assim para todos do sentimento de gratidão, primeiro pela vida, né, e gratidão a Deus por tudo que Ele tem permitido que uma pessoa que nasceu dentro de uma família comum, como qualquer outra família da nossa região. Meu pai trabalhou a vida inteira na Home, né, como tantos outros barbarenses. Minha mãe era uma professora de escola primária, de escola rural, e a vida me deu a oportunidade de trabalhar por outras pessoas, trabalhar por nossa gente. E o que eu tenho tentado fazer é o melhor possível, fazer certo, fazer bem feito e buscar qualificar. Fiz isso como prefeito, fiz isso com muito carinho, e o que eu busco hoje, no dia a dia do meu trabalho, é fazer a mesma coisa
para as pessoas da nossa região. Uma região que precisa ser representada e uma região que busca ser melhor todos os dias. Então, o sentimento que eu tenho, e essa é a mensagem, Vladimir, é gratidão. Gratidão. Gratidão a todos que, de uma forma ou de outra, confiaram e confiam no trabalho que a gente vem realizando. E é isso que eu desejo, se Deus permitir, assim for, continuar fazendo por todos. Conte comigo. Obrigado, Denis. Feliz que ontem o Palmeiras ganhou de 4-0 na Libertadores. Tá precisando, né, Vladimir? Depois que a gente perdeu pro rival, né? Lá não foi fácil o negócio lá, mas ontem sobrou. Sobrou. Denis, quero agradecer demais por ter visitado a nossa sala, né, bater esse papo com a gente. Boa sorte nos seus projetos, bom trabalho na secretaria, bom trabalho também na caminhada como deputado, depois, futuramente, se Deus permitir, como prefeito. Obrigado, viu, mais uma vez. Vladimir, que agradeço. Obrigado da oportunidade de falar com você aí em casa. E Deus abençoe a família de todos vocês aí. Obrigado. Esse foi Denis Andia, secretário nacional de Mobilidade Urbana, ex-prefeito de Santa Bárbara e que está aqui conosco batendo um papo, contando um pouco da sua história nesta sala de visita. Obrigado a todos. A gente vai só fechar um pouquinho a sala, viu? Mas daqui a pouco tem outro convidado que vai passar por aqui. Forte abraço.